empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Ótimo sábado! Hoje, 26 de abril, está no ar a 53ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Hoje temos a honra de receber duas convidadas extraordinárias, cujas trajetórias estão transformando o empreendedorismo feminino por meio da tecnologia e da estratégia. É a professora doutora Ana Mauriceia Castellani, uma especialista em inteligência artificial e transformação digital nos negócios. Ela é a mente brilhante por trás da Iana, uma plataforma revolucionária que utiliza a inteligência artificial para simplificar e potencializar a jornada de mulheres empreendedoras. Com a sua experiência acadêmica e profissional, a Ana se dedica em transformar o ensino e os negócios, promovendo inovação, acessibilidade na tecnologia. Juntamente com ela aqui hoje, contamos com a presença da Adriana Pontin, que é empresária, atua em gestão estratégica de marcas, pessoas e negócios, e a Adriana lidera uma iniciativa como o Hub de Negócios Mulheraço Brasil e AP Inteligência Estratégica, que fortalecem o empreendedorismo feminino e promovem a agenda ESG. Com a sua expertise em integrar estratégia e comportamento humano, a Adriana tem sido uma força motriz no desenvolvimento de soluções que conectam propósito e resultados. Sejam muito bem-vindas ao Mulheres na Paiquerê 91,7. Muito obrigada, Cris. Obrigada. Uma honra para nós estarmos aqui hoje. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. Bom, hoje o nosso tema é inteligência artificial no empreendedorismo feminino. Para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o negócio que vocês atuam, gostaria que vocês explicassem o que é a Iana e qual foi essa inspiração, né, por trás dessa criação dessa plataforma. A Iana é uma plataforma de inteligência artificial que ajuda as mulheres empreendedoras, né, como uma consultora executiva. Sim. Nós já trabalhamos com o Mulheraço desde 2010. Sempre com ações presenciais, voltadas para capacitação, encorajamento e conexão de mulheres. O que é o Mulheraço? Para as pessoas entenderem melhor. É um hub de negócios, né? É uma empresa que promove o empreendedorismo feminino. Nós atuamos tanto para a mulher empreendedora, prestadora de serviço, com ações de capacitação, encorajamento e conexão. E também dentro das empresas, promovendo a agenda ESG, que envolve diversidade, inclusão e o empreendedorismo feminino dentro das empresas. Olha que legal. Então nós já atuamos desde 2010, esse ano nós estamos celebrando 15 anos de Mulheraço, e eu venho buscando trazer inovação, tecnologia para dentro do Hub, e quando eu conheci a doutora Ana Mauriceia, eu falei, agora sim, né? Ela é especialista em inteligência artificial, ela vai conseguir compreender essa necessidade. Porque é diferente, né, Cris? A forma como as mulheres atuam, como as mulheres agem, é muito diferente dos homens. Sim. Então, a gente tem ali uma peculiaridade. E a doutora Ana Mauriceia, ela conseguiu me compreender no que eu acredito que vai funcionar muito bem, que está funcionando muito bem para as mulheres. A gente já tem um aplicativo para que as mulheres possam divulgar os seus negócios, fazer conexões, mas ainda faltava uma ferramenta que realmente fizesse com que as mulheres tivessem uma melhor produtividade no dia a dia e, claro, né, incluindo tecnologia para que realmente elas possam se preocupar em vender, em fazer as conexões e toda a parte operacional, a parte estratégica, utilizando a inteligência artificial. Nós não podemos ficar fora disso, né? Sim, com certeza. certeza. Aí a doutora Ana Mauriceia chegou, né, no Mulheraço, para contribuir, e aí nós criamos a Iana. Que bacana. Bom, uma pergunta, até porque quem ouviu deve estar curioso, né? As mulheres que nos acompanham. Qualquer pessoa pode fazer parte do Mulheraço? Qualquer pessoa, qualquer mulher pode fazer parte. Tem que ser empreendedora, empresária ou não? Empreendedora, empresária, intraempreendedora, para mulheres.
Ah, que Acho que toda mulher é um pouco empreendedora ou muito, né? Já começa empreendendo no lar, né? Isso. E a intenção é que a gente trabalhe desenvolvimento pessoal e profissional, né? E a gente ajuda essas mulheres a se conhecerem melhor para desenvolver melhor os seus negócios, né? E buscar realmente ter consciência das suas ações para que elas possam desenvolver melhor os seus negócios. Que bacana. E trabalhando sempre o que é melhor para mim, né? Diante da minha necessidade, do que eu sei fazer. Então eu falo muito isso assim nos treinamentos, né? A gente precisa ter consciência do que a gente é, do que a gente sabe fazer e do que ainda eu posso alcançar. E com isso, ele é aberto para todas as mulheres. Então, são mulheres, a gente atende mulheres que estão dentro das empresas, elas não têm os negócios fora de uma empresa, trabalham para uma empresa, mas elas também estão empreendendo dentro da empresa. Que legal. Né? Então é aberto para todas as idades. A gente tem uma mescla muito grande de idades, né, de perfis de mulheres participantes. Então isso é muito aberto dentro do Mulheraço. E a gente quer trazer realmente essa diversidade. Que legal, gente. E qual que é o diferencial, então, da IANA, né, em comparação a essas outras ferramentas? Que hoje nós temos tantas ferramentas de inteligência artificial, então é bom até a gente explicar. Qual que é o diferencial da IANA? Bom, quando a Adriana até me encontrou e ela me contou o que ela pensava de uma inteligência artificial, de uma coisa que atendesse as mulheres, eu olhei para ela e disse assim, dá para fazer. Dá para fazer. E eu sinto eu trabalho com inteligência artificial e eu sinto essa falta um pouco da mulher, sabia? Eu digo que eu não sei se é porque foi feito totalmente por programadores e talvez faltou um toque. E quando a gente pensou em IANA, a gente pensou, eu tenho que ter uma inteligência artificial que acolha, porque a mulher é um ser que acolhe. Então eu preciso acolher aquela mulher, ou escutar, saber as necessidades dela, que ela conte para mim o que é, que a partir disso a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, os especialistas que estão dentro da IA, ou a forma que a IA vai responder para ela vai responder justamente pensando naquilo que a mulher contou. E vai começar a ter respostas até mais efetivas do que se você entrar, por exemplo, no ChatGPT, que não te conhece, que vai te tratar como um humano qualquer do outro lado. A gente falou, não, este humano que você vai atender é uma mulher poderosa, converse com ela. Entendeu? Então, esse é um diferencial de forma de como é que esta tecnologia está conversando com o usuário que está do outro lado. Muda o foco, tá? E é essa inteligência artificial personalizada, então, para a mulher. Ela personaliza. E que bom ter uma mulher, realmente, né? Exatamente. Porque a gente vê tantos homens nessa área tecnológica, e quando eu fiquei sabendo que era uma mulher que estava, eu falei assim, gente, que delícia, mas, Cris, porque eu já queria trazer alguém para falar sobre inteligência artificial, mas sempre homens envolvidos. E eu queria uma mulher, né? E é uma coisa assim, que tá em mim. Eu trabalho com tecnologias, né? Voltado para a educação, né? Embora agora eu trabalho com negócios, tudo, mas assim, eu tenho uma coisa que essas mulheres, elas mexem com tanta tecnologia, em tanta coisa. Então, por que elas não estão nesse lugar? Quando eu encontrei a Adriana, eu falei, cadê as mulheres nas tecnologias? A gente quer encher de mulher. Mulher é excelente para ter insights, para pensar no todo. Então, assim, a gente precisa que as mulheres, eu digo para todo mundo, elas se adonem, como a gente diz, ela pegue para si. Sim. E eu sempre digo para elas, depois que a gente faz treinamento, a gente conversa, eu digo, nunca mais você vai falar, eu não entendo dessa coisa de tecnologia. Entende sim. Você nunca mais vai dizer na frente de um homem que você não entende. A gente vai aprender com ela. E não tem como, né, gente? As mulheres estão dominando o mundo. Precisamos desse espaço na tecnologia também, é importante. Precisamos. Não tem como avançar e não envolver a tecnologia mais. E uma das coisas assim que eu gosto muito, que é a minha área, né? Pessoas. Então, as pessoas falam, vai colocar tecnologia, vai tirar emprego, vai utilizar a inteligência artificial e vai tirar o emprego de outra pessoa. E na verdade não é isso, é totalmente ao contrário. Nós precisamos colocar e utilizar a tecnologia para realmente a gente ter mais tempo, para ter tempo de qualidade, para você conhecer melhor um cliente, para você conhecer melhor o teu funcionário, poder
poder trocar ideias, né? Conversar com mais qualidade, ter tempo de qualidade para conversar com as outras pessoas, para que você possa encontrar outras soluções. Sim. Enquanto isso, a inteligência artificial está trabalhando para você, Sim. a tecnologia está ali desenvolvendo as ações. E né? tem até uma coisa legal, Cris, para dizer, saiu um relatório da Microsoft agora essa semana, e eles estudaram o seguinte, olha que interessante, essa fala que todo mundo vai roubar emprego. As empresas que adotaram IA e colocaram ela junto com os humanos para trabalharem juntos, no fundo ela não demitiu e ela ganhou em eficiência. Sim, sim. Isso já foi comprovado, a Microsoft, né, está dentro de todas as empresas. A gente tem usado também, na minha ela empresa, melhorou, a gente potencializou algumas coisas. Potencializa, você não tira, potencializa, e ainda você começa agora a ter tempo para ter insights. Agora você tem tempo para as pessoas conversarem na empresa. Até a comunicação vai melhorar. E principalmente, né, a Adriana que trabalha já há anos no relacionamento com mulheres, né, você conecta pessoas. E a facilidade agora de ter uma ferramenta que você consegue conectar ainda mais com outras mulheres, né? Então a tecnologia ela vem para realmente nos aproximar, diferente do que as pessoas pensam, porque é como a doutora falou, você vai ter mais tempo, você consegue estudar melhor, né? E a gente consegue ser eficiente, né? Mais eficiente até em algumas coisas, em algumas questões, né? Sim. Que a inteligência artificial tem nos ajudado. E por que assim foco? Claro, conhecendo o projeto, sabendo que você trabalha há muito tempo com mulheres e tudo mais. Mas, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais sobre esse projeto, por que esse foco em mulheres empreendedoras? Como essa realidade feminina foi considerada nesse momento para desenvolver essa plataforma? Cris, eu trabalho já atendendo, né, com inteligência estratégica, né, você até colocou a AP, inteligência estratégica. Desde 2008 eu trabalho desenvolvendo essa consultoria dentro das empresas. E observando todo, né, o processo dentro das empresas, eu percebi que as mulheres, elas estão em todos os lugares, elas fazem muita diferença, né? E mesmo naquelas empresas em que a maioria são constituídas por homens, a mulher ainda assim tem um impacto muito grande. Então, lá em 2010, quando eu decidi realmente colocar o Mulheraço como um serviço, né, e estruturar para levar desenvolvimento pessoal e profissional para as mulheres, foi exatamente por causa de um trabalho que eu desenvolvi em uma empresa, com 90% dos funcionários todos homens, e a gente já tinha desenvolvido e colocado todas as ferramentas possíveis, mas a produtividade desses homens eram baixas. E a empresa redondinha, com tudo certo, e nós olhamos para isso e falou, o problema não está aqui dentro, está lá fora. Se é uma empresa totalmente com homens, nós temos que trazer a família para cá. E aí a gente começou a trazer a família. Vamos trazer a mãe, a esposa, a namorada, a filha, a irmã. Vamos trazer a família para dentro da empresa. E nisso realmente a gente identificou que a mulher tinha ali um papel muito importante, né, para que isso se interligasse. E a gente começou desenvolvendo ações, workshops de desenvolvimento, capacitação e que integrasse. E eu falo muito isso, que a gente, no Mulheraço, o nosso foco é trabalhar a união. A cooperação. Vamos unir os talentos. Nós não somos contra os homens, não é nada disso, mas é ao contrário. Vamos trabalhar em conjunto, né? Mas o foco de delimitar para as mulheres é realmente para que a gente possa priorizar e se dedicar num perfil diferente. Porque é diferente a gente colocar tudo homem e mulher na mesma sala. Então a gente tem algumas ações que a gente até coloca todo mundo junto, mas a maioria das nossas ações, elas são focadas para as mulheres, porque aí sim tem esse momento de acolhimento, vamos entender de forma, né, bem específica cada uma dessas mulheres e como que a gente consegue atuar com elas. E a IANA, ela foi feita totalmente dessa forma, né? Eu falo, feita por mulher para a mulher. Legal. Então é nesse sentido. Então tem no formato ali mais organizado, para a mulher se organizar. Comecei uma conversa, né? Procurei um consultor dentro da IANA, uma consultora financeira, por exemplo. Será que eu estou realmente tendo lucro nesse meu serviço? E aí a mulher, ela vai fazer isso que horas? À noite ou qualquer horário que ela for mexer nisso, de repente ela para dessa conversa, que a gente faz muito isso. Sim. Para a conversa e vai fazer outra coisa.
coisa, ou vai cuidar de um filho, vai qualquer outra tarefa. Quando ela volta, a conversa está ali, aguardando ela e para dar sequência naquele mesmo ritmo da conversa. Que legal. Então a gente pensou exatamente assim, nesse foco de mulheres, para que isso tivesse uma personalização, né? Esse acolhimento, né? Esse formato diferente mesmo, bem pensado para as mulheres. Que legal. E é incrível, né? Porque a gente está falando de inteligência artificial, mas a gente sabe que os homens são diferentes das mulheres, e principalmente no empreendedorismo, porque a mulher é muito dinâmica, como você disse, né? Mulher é multitarefas. Então ela tá ali, tá trabalhando, mas ela tá de olho na comida que ela tá preparando, no filho, da tarefa do filho. Então, precisava realmente de algo personalizado, né? E essa característica que a Adriana falou é interessante, porque assim, a gente fazendo 1000 coisas, no meio de uma conversa com um consultor, e você voltar e contar tudo para ele de novo, você vai perder às vezes até o timer. E como a gente preparou, você pode voltar daqui a pouco, em certo momento da conversa, e dizer assim, vamos voltar a conversar sobre aquilo? E aí a gente retoma. Então, assim, o atendimento ou a acolhida à dúvida da mulher vai ser tratada de forma diferente. Sim. E, doutora, a Iana, ela consegue equilibrar essa tecnologia avançada com essa sensibilidade que é a necessidade humana, principalmente da mulher? Ah, consegue. Porque, na verdade, assim, quando a gente concebeu ela, a forma dela tratar a pessoa, a forma de você fazer com que as coisas vão aos passos, sabe? Não é uma coisa assim, vem cá, aperta um botão e eu te dou alguma coisa. Não, peraí, como é que a gente tá? E eu, de alguma maneira, com a Adriana, a gente colocou lá para treinar essa IA, para que ela entenda que ela está conversando com o humano, que ela não atropele isso. Porque o essencial daquela pessoa, do usuário que está do outro lado, é uma mulher que tem filhos, marido, cachorro, companheira, tem a mãe para cuidar, tem 1000 coisas. Então ela também vai lembrar disso. Até no momento que ela está fazendo uma nova tarefa, ele vai poder lembrar, porque ele conhece aquela mulher, porque a gente fez um perfil dizendo, lembra que você não é uma super heroína toda hora. Você pensou em descansar? Então tem hora que ele vai dar alguns toques, olha, vai descansar um pouco, vai curtir o final de semana. Até pra gente lembrar, né, do autocuidado, essa questão mental tão importante, né, que as mulheres se acham às vezes, nossa, super mulher, mas às vezes a gente precisa desse ar para respirar. Verdade. Que legal. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre inteligência artificial no empreendedorismo feminino. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já, depois do comercial. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no programa Mulheres na Paiquerê 91,7 e hoje nesse bate-papo muito gostoso sobre inteligência artificial no empreendedorismo feminino. Comigo, a doutora Ana Mauriceia Castellani e a Adriana Pontin. E a gente estava falando um pouquinho sobre essa plataforma que é a Iana, que foi desenvolvida, né, pela doutora Ana Mauriceia, e falando como essa plataforma consegue ter essa sensibilidade, né, de nós mulheres. Então é uma plataforma de inteligência artificial pensada para nós. Que legal. Bom, doutora, e como essa plataforma ajuda nós mulheres? Vamos explicar bem para as pessoas entenderem, né? Que a gente está falando tanto de inteligência artificial, mas vamos explicar melhor como que a Iana consegue nos ajudar nessas múltiplas jornadas, né? Que a mulher tem uma múltipla jornada, múltiplas tarefas, né? E para conciliar tudo isso, é possível? A Iana, ela vem para nos ajudar nisso? Bom, é assim, a inteligência artificial é a gente lembra, é um algoritmo, ou é um computador que aprendeu sobre tudo. E como alguém que aprende sobre tudo, conversa sobre tudo em qualquer momento. O que a gente fez na Iana? Vamos organizar isso? Então, quando a mulher entra, eu ofereço a ela um caminho. Então, se ela está chegando, eu preciso que ela saiba contar para a Iana o que ela faz. E às vezes ela tem até dificuldade, né, Adriana, de contar o que é o trabalho dela, o que é o negócio. Então, a gente fez um caminho para que ela entenda também, ela como empreendedora e o negócio dela. Depois a gente tem os caminhos. Então ela tá, por exemplo, se ela tá começando um negócio, ela precisa pôr preço. Então, peraí, eu tenho um especialista que vai conversar com você, mulher, sabendo do seu negócio aqui que você me contou, e agora a gente vai levar você a lembrar. Como é que você faz preço? Como é que você bota preço numa coisa? Ele vai conversar passo a passo com ela. Ah, tá, então você lembra que tempo também tem valor?
E como é que você estabelece seu lucro? Como você precifica isso? Como você precifica? Você tem lucro? Então, assim, ó, diferente se você usar uma IA que a gente tem, um ChatGPT, qualquer uma das outras, você chega lá e vai contar para ela, coloca preço no meu pão caseiro. Ela não sabe em que bairro você mora, o que você faz, quantos anos você tá, qual é o seu diferencial. Agora, imagina que essa IA já sabe disso. Então ela vai dizer, opa, eu sei o que a Ana está produzindo. Então vamos conversar sobre isso? Ó, Ana, você lembrou de colocar energia elétrica aí? Porque você não contou isso aí no preço. Olha Ou que legal. nas redes sociais, né? Então hoje é impossível, né? Todo mundo vai ter o seu Instagram para poder fazer, uma rede social. Como é que ela põe na BIOS? É uma coisa que a Adriana me trouxe. Então a gente preparou um especialista em BIOS para saber o que você vai contar. Como é que você conta? Ah, que legal. Aí depois, como é que eu planejo para colocar feed, stories? O que eu vou colocar? O que faz sentido? Então, a gente planejou vários desses especialistas que ela pode consultar a qualquer momento, quantas vezes ela precisar. E depois a gente está fazendo algumas coisas para organizar tarefas também. Para que ela consiga organizar a tarefa dela no dia a dia. Mas a gente sempre coloca assim, ó, ela vai entrar, a grande diferença é, se ela entra numa normal, ela vai demorar um tempo para aprender, vai te aprender depois de um certo tempo, mas na nossa a gente já quer que ela aprenda e já parta desse princípio de, opa, tô falando com a Ana Mauricéia, que é professora e vende pão não sei aonde, ela tem isso, e ela tá precisando agora expandir o negócio dela, ela precisa agora de um consultor financeiro, agora ela precisa treinar para vendas. Esses dias eu fiz contei para Adriana, que é assim, eu posso treinar uma recepcionista. Olha, eu simulo um cliente que tá bravo. Aí eu simulo, posso simular. O cliente vai reclamando, o que eu respondo? Aí a IA pode falar, peraí, eu vou ser o cliente, você vai ser a vendedora, ok? Então vamos lá. Aí nós vamos conversando. Aí ele diz, ó, você podia ter falado disso, você podia ter falado daquilo. Então eu estruturo um caminho. Então, no final do nosso processo, que não tem fim, né? Você vai sair uma empreendedora muito melhor do que você entrou. Que incrível, com certeza. Né? E com certeza muitas coisas é o que você vivenciava ali no Mulheraço, das dores dessas empreendedoras, dessas empresárias. Como que tem sido isso? Como que o pessoal tem recebido uma nova tecnologia, né? Então as pessoas estão se familiarizando ainda com tudo isso. A gente sente uma certa dificuldade, por mais que tenham outras plataformas, mas como a doutora colocou, as pessoas ainda não sabem como explorar essas ferramentas, né? Você sente isso também? Exatamente isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é: no Mulheraço nós impactamos o futuro hoje. Mas por quê, né? Porque nós vamos desenvolvendo ações de desenvolvimento pessoal e profissional. E essas ações fazem com que a mulher comece a agir de forma diferente para realmente alcançar o objetivo dela. Legal. E dentro da IANA, nós privilegiamos isso, né? Vamos trabalhar exatamente isso, trazer essa clareza para as mulheres do que ela faz, do que ela tem neste momento, trazendo essas consultoras especializadas, né? Então é como se ela estivesse na frente de um consultor mesmo, né? Fazendo uma consultoria de vendas, de marketing, de planejamento estratégico, de preço, de finanças. Ela tem os consultores ali à disposição dela para que realmente ela possa utilizar isso no dia a dia e melhorar o negócio dela. Mas o que a gente percebe, né? As mulheres têm um medo. Tem um medo da tecnologia. Então a IANA ela já foi totalmente pensada de forma inclusiva. Para que a mulher não assuste quando chegar na IANA, se integre com ela com facilidade, consiga utilizar de maneira bem estruturada, com os trilhos de aprendizado. Então, essa ideia de trazer a inclusão é porque a gente ainda percebe, né? Olha, eu não vou mexer com tecnologia, eu não vou entrar nessa onda, eu não gosto disso, eu não sirvo para isso. Então, percebendo isso, a gente pensou realmente em trazer de uma forma muito acolhedora, muito clara, para que a mulher se sinta incluída com a tecnologia. Então, isso tudo é muito novo, né? Nós lançamos agora a IANA. Eu fiquei sabendo na Expo Londrina, falei, nossa, tem que levar no meu programa, que inovação, é muito legal. A gente faz, todo ano a gente faz um mulheraço na Expo Londrina, e a gente já trabalhou temas como agronegócio, tecnologia, ESG, e esse ano nós falamos, vamos levar a IANA lá para a Expo, né? E realmente, assim, foi muito bem aceito pelas mulheres. A gente já teve mais um treinamento junto nessa semana agora para algumas mulheres,
para que elas pudessem compreender um pouquinho melhor, porque é exatamente o que você falou, é uma novidade. Né? Tem algumas ferramentas já no mercado, mas a Iana, ela é diferente das outras, né? A gente já pensou nela de um formato bem diferente. Ela é feita por uma mulher para mulheres, né? E a gente já incluiu ela dentro da comunidade Mulheraço, que é realmente para que essas mulheres se conectem, né, se conversem e possam se ajudar, crescendo ali uma com as outras, né? E entendendo, a inclusão digital, ela tem que ser para todas, nós não podemos ficar de fora disso. E até uma das coisas que, quando a Adriana traz para mim, né? Aí é meu lado professora, né? Impossível, não. Eu digo, Adriana, eu quero inclusão digital nisso. Eu quero, a gente chama letramento, né? Uma inclusão digital. Então, a gente preparou uma trilha que é sobre tecnologias, para ela conversar sobre essa tal de inteligência artificial. E aí eu falei, nossa, Adriana, eu quero ir até mais longe. Eu tenho uma coisa que eu falo, as mulheres vão comprar um computador, e aí numa empresa, seja onde for, e aí o vendedor vai passar qualquer coisa. Eu falei, não, eu quero que ela pegue aquele orçamento do vendedor, joga na Iana e fala para ela, ó, vê aí pro meu negócio que está certo isso aqui. Aí ele vai poder dizer, ó, pro seu negócio, você faz isso está caro, está dentro do seu orçamento, ou esse computador serve para isso, isso, memória RAM é isso. Faz as perguntas. Aí você devolve lá pro vendedor, dizendo, ó, essa memória RAM que você me passou aqui por esse preço tá absurdo. Aí o cara do outro lado vai falar, eita, a mulher manja de tecnologia, eu quero isso. Eu tô só esperando o dia que alguém vai me dar essa devolutiva, eu vou ficar feliz. E que legal, né? Porque assim, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Não tá dizendo que você vai precisar excluir os profissionais da sua vida, né? Não. Como, enfim, consultoria financeira, marketing, enfim, até a própria medicina, que vem também sofrendo bastante. Os médicos, eu atendo alguns médicos, eles falam, as pessoas estão buscando bastante até a inteligência artificial para fazer diagnóstico. E não é assim, né? Só para a gente também entender que em alguns momentos você vai ter que buscar um profissional, mas que você não vai ficar totalmente perdida num Sabe o que eu tema, acho? né? Eu acho assim, se a gente vai ter que fazer um jogo bom entre nós e todos os profissionais. Eu sou professora, eu lido com isso na essência, né, gente? Meu aluno chega para minha aula, ele pode ter muito mais conhecimento que eu naquele momento de qualquer coisa que a gente vai ter. Mas é o seguinte, se eu tô no começo, eu quero conversar com a Cris sobre rádio, sobre o que a gente tá fazendo, sobre marketing, que bom eu conversar antes com alguém, porque eu aproveito melhor, né? O que a gente está falando aqui. Sim. Então, se a gente Você consegue explorar muito mais, isso, né? então é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Eu vou fazer uma campanha de marketing e eu vou procurar uma agência que vai fazer isso comigo num certo momento que eu tô bem. Sim. Eu já tô com um ROI legal, tô com algumas coisas interessantes. Mas o que eu vou pedir? O que a agência vai dar? Porque às vezes vai dar errado com a agência e você não soube nem pedir. Então, olha que legal, se eu estiver preparada, num momento da vida eu não tenho muita grana. E até para que a agência vai te trazer uma informação, ou aquele profissional te traz uma ideia. Será que é realmente bom? Será que é coerente o que ela está dizendo? Com quem que você vai tirar essa dúvida? Você vai contratar uma terceira pessoa para saber? Então é muito legal porque a gente tem essa possibilidade de tirar essas dúvidas, de buscar também conhecimento, né? E a hora que você chega num patamar, que você está numa empresa grande, você vai ter equipes que vão fazer isso a partir de um tanto que você já está de faturamento. Aí você vai montar a sua equipe de marketing e ela vai usar a Iana, tá? Sim. A sua equipe, dentro da sua empresa, vai usar ela porque ela está tão abastecida. Porque tem isso, uma outra coisa da inteligência artificial que a gente não pode esquecer. Quanto antes a gente começa a usar, mais eu estou criando os meus dados, lapidando, deixando os dados, que são o que eu vendo, como eu vendo, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu criei, o que eu não fiz. Para que as plataformas e ferramentas que vão melhorando ao longo do tempo, que é normal, elas tenham uma base para conhecer você. Um médico não tem que ter um prontuário seu de muito tempo? Sim. Você ficar trocando de médico toda hora, o que vai acontecer? Ou você nunca foi no médico? Então imagina que você vai criando essa base de dados para que você consiga acessar daqui a pouco ferramentas que a gente nem imagina que vão ter. Só que se você não começar agora, a hora que elas chegarem, você vai ter o quê para mostrar? E é importante, né? Porque a gente está num processo de evolução cada vez mais, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta. A gente precisa se render mesmo à tecnologia e buscar cada vez mais conhecimento. E você falou sobre a questão do que você consegue otimizar de tempo, né? E enfim, de recursos. A Iana, ela também consegue ajudar nesse sentido, para que até a gente possa esclarecer um pouco mais para os nossos ouvintes. É possível, através da Iana, a gente buscar essa otimização desses recursos como tempo, enfim, como investimentos?
Por exemplo, se você tem uma ação a fazer, se você não planejar, o seu tempo muitas vezes não vai dar. Então imagina que você pode entrar na Iana e ela faz uma lista de coisas que você faz uma depois da outra, um task, uma listinha de, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, faz isso. Então ela consegue otimizar para você saber, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ou ela pode dizer, isso aqui você já fez, ou isso aqui você tem em tal lugar. Olha que legal. Então eu consigo otimizar. Ou se você pode aproveitar algumas coisas que você fez em outro lugar. Então o planejamento e o detalhamento. Ou você precisa de alguém. Eu estou fazendo uma tarefa e todo mundo faz tarefas o tempo inteiro. Mas eu preciso de uma coisa da Adriana. Não sei nem o que eu vou pedir para Adriana. Aí ele diz, olha, você vai entrar em contato com a sua, com a pessoa que faz a sua consultoria da empresa. Pede para ela isso. Ou você vai lá, fala para a Cris, isso. Pergunta para ela que ela vai te devolver, você se prepara. Então, eu digo que diminui até a ansiedade. Sim. Que diminui se você sabe melhor o que vai acontecer. A sua ansiedade diminui, você dorme melhor. Você aproveita o tempo, você passeia com o cachorro, você faz o que você quiser, né? Verdade. E que legal, porque hoje quando a gente fala de tempo, o tempo, ele é muito precioso, né? E é cada vez mais escasso o nosso tempo, porque a gente está fazendo 1 milhão de coisas. E que bom que tem alguém nos ajudando a pensar e otimizar o nosso tempo, né? Que é um bem tão precioso. E hoje, até pra gente explicar um pouquinho mais de quão é importante, não vou dizer só a inteligência artificial, mas vamos falar mais da Iana, que a plataforma que vocês desenvolveram. Qual que vocês, no desenvolvimento da Iana, o que vocês sentiram que mais a mulher precisava de uma plataforma assim? Teve algo específico? Tem uma necessidade maior? Eu sei que é muita coisa, né? Você falar de personalização, porque nós mulheres... Acredito que o tempo é algo muito importante, mas tem algo assim que você fala assim, não, o nosso maior diferencial é isso. O que eu busquei muito para a gente ter essa plataforma de inteligência artificial era que as mulheres tivessem melhor produtividade. Por quê? Se você entra num chat GPT, por exemplo, e você coloca suas informações... Você mexe um pouco ali e busca informações. Passou um tempinho, ele perde aquelas informações suas. E aí você tem que abastecer tudo novamente. Então, a produtividade é algo que é muito importante para as mulheres. Se ela não conseguir ter um dia em que ela se sinta que realmente ela produziu e produziu com qualidade, vem o estresse, vem a ansiedade, vem a depressão, vem aquele sentimento de que não fiz nada, né? E a gente tem muitas coisas. Então, uma das coisas assim que eu observei atuando com essas mulheres ali no presencial mesmo, é essa dificuldade dela conseguir se organizar com toda a gestão de produtividade dela. Ser produtiva. Então, a intenção com a Iana é trazer esse ambiente mesmo de organização e de produtividade, melhor produtividade. Então, pensando no tempo. Ela vai melhorar o tempo para realizar todas as coisas? Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, a Iana traz ferramentas e informações para ela de coisas que talvez ela nem esteja pensando, ou nem lembrava, ou ao mesmo tempo sai do foco, né? Mulher faz muito isso. Eu estou fazendo uma coisa hoje, tenho um objetivo numa campanha de vendas e de repente eu estou criando uma outra campanha em cima da campanha que eu já fiz. Então, quer dizer, se eu tenho uma estrutura toda dentro do meu negócio, a Iana consegue te trazer para o foco. Olha, você está indo para outro caminho. Vamos retomar aqui? Legal. Então, uma das ações que que eu atuo com as mulheres é a criação do conteúdo que a gente chama de vitrine mulheraço. Então, esse conteúdo, quem é essa mulher? Então, ela preenche um diagnóstico e a gente ajuda essa mulher a se entender. E muitas vezes, a mulher, quando recebia aquele conteúdo pronto, ela já olhava e falava, nossa, mas eu sou isso tudo? E as mulheres, elas não se veem como empresárias, elas não se veem como empreendedoras. E a gente precisa mudar isso, esse conceito, porque a mulher realmente está empreendendo. Tudo bem que talvez ela esteja fazendo isso por uma necessidade, talvez ela esteja fazendo isso porque ela precisa sair de uma situação de violência doméstica e familiar, mas ela precisa se ver como uma empresária. E para isso precisa de gestão. Então a intenção com a Iana é trazer esse ambiente mesmo de produtividade e gestão para o negócio dela. Que legal.
Eu vou deixar uma pergunta, mas eu gostaria que vocês respondessem após o nosso intervalo, sobre essa questão da gestão. A Iana, ela consegue, de qual forma, ajudar as mulheres empreendedoras a compreenderem o negócio e fazer essa gestão complexa financeira? Ela consegue fazer isso? Mas eu gostaria que vocês respondessem após o nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem muito mais Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e este é o último bloco do nosso programa, falando hoje sobre inteligência artificial. Bom, antes do nosso intervalo, fiz uma pergunta para as meninas que estão aqui hoje. Como que essa plataforma pode contribuir para a conquista, né, e a autonomia das mulheres empreendedoras, principalmente a parte financeira. Então, gostaria que vocês, né, Adriana, vai responder? Vou responder. Pode ser? E aí Eu complemento. A Ana Ok. pode complementar. A Iana traz esses benefícios, né, que nós já colocamos de otimização de tempo, de produtividade, mas especialmente de consciência de educação empreendedora, trazendo para a mulher que é necessário todas as etapas do negócio dela precisam ser bem feitos e bem geridos. Se ela não tiver isso, ela não vai ter sucesso no negócio dela. E não tem como ter autonomia financeira se você não tiver todas as etapas do seu negócio organizadas, estruturadas, acompanhadas, sendo monitoradas. E dentro da Iana ela consegue fazer isso. Então, a autonomia financeira, essa conquista dessa liberdade, né, financeira, vem através da gestão do seu negócio. Então, é bonito empreender. Eu sou uma empresária, sou uma empreendedora, mas se eu não tiver gestão, se eu não tiver a organização do meu negócio, eu posso estar trabalhando e gastando para trabalhar. Pagando para trabalhar, não tenho lucro, não tenho rentabilidade, eu posso estar fazendo ações que não têm sentido nenhum com o objetivo do meu negócio, e com isso eu não vou conquistar sucesso no meu negócio, eu não vou ter sucesso no meu empreendimento. Como que eu vou conquistar a minha liberdade financeira, a minha autonomia financeira, se eu não tenho sucesso no que eu estou fazendo? Então a Iana, ela consegue te ajudar a fazer toda essa gestão. A gestão do Ela vai negócio. mostrar para você onde você tá, quais são os pontos que você está falhando, seria isso? Isso, ela pode... Até assim, quando você faz esse início, que eu quero saber quem é Cris, qual é o negócio da Cris, o que ela está propondo. E a partir disso você vai acompanhando ela e você pode voltar a todo momento e conversar com ela sobre aquilo, porque a gente pode, não é estático, né? Você conta a sua história vai mudando. Então eu falo da minha empresa e daqui a pouco eu vou voltar a conversar com a Iana sobre a minha empresa e a Iana vai falar que interessante, agora você está fazendo tal coisa, isso e isso. Você não colocou aqui. Olha que legal. Né? Até a gente... eu falo, a gestão... Ela passa por várias coisas que a mulher tem que fazer ao mesmo tempo. E se eu colocar isso de uma forma... Às vezes, assim, eu não digo... É meio lúdico, né? Porque você está no meio de uma conversa. Sim. E sem querer você está vendo ali, olha... Você lembrou do preço? Ou você lembrou que você precisava ver o contrato? Ou o recibo que você deu? Entendeu? São os lembretes que você fala, nossa, não tinha lembrado disso. E como isso tudo vai ficando armazenado, então ela pode recorrer a isso a qualquer momento. E que legal, porque a mulher hoje... Vou falar mulher, né? Porque a gente está falando de uma plataforma para as mulheres, mas... Como a inteligência artificial tem ajudado, porque na correria a gente tem esquecido mesmo das coisas, né? Uma coisa que a gente às vezes lembrava tão facilmente, às vezes, como você falou, um recibo, um contrato, são coisas tão óbvias, mas que a gente, tomada de tarefas, acaba esquecendo desses detalhes tão importantes, né? E até uma coisa que eu falei com a Adriana, assim, eu tenho uma filha que está começando agora, né? Está começando a trabalhar, se formou em psicologia, e eu senti isso. Eu falei para Adriana, a gente tem que olhar para essas jovens, porque elas estão indo para o mercado de trabalho como profissionais liberais, elas não sabem o que é contrato, direito, ela não sabe como gerir uma clínica, ela não sabe por onde começar, ela não sabe como é que ela vai colocar isso no Instagram dela. São coisas básicas. É verdade. Entendeu? Então, assim, que essas jovens a gente também quer chegar nelas também, para que elas tenham na Iana aquele apoio inicial. E a gente quer ver elas crescerem, né? Tipo, como é que eu faço? Como é que eu abordo o cliente? Ela não sabe abordar cliente. Ela não sabe o mínimo de um contrato de psicóloga, no caso dela, que ela tem que colocar. Então, a gente pode deixar isso meio numa linha reta, onde ela olhe para aquilo e diga, nossa, eu tinha que saber disso, que legal. Sim. Né? E na Iana a gente prepara uma coisa interessante, porque toda vez que você vai conversar com ela, você não chega numa conversa única.
Vamos conversar por etapas? Sabe aquela coisa de, agora a gente fala disso? Que mulher também é isso, né? Abre umas caixinhas. Isso. Várias, né? Ela é também assim? Ela é nesse formato, doutora? Tipo, Na verdade, eu tento segurar um pouco, não muito, né? Porque... Então, eu chego, eu não posso começar a falar, vamos pôr o preço. Vou dar um exemplo do preço. Sim. Ou vamos fazer a sua bio. Mas ela pode abrir nas caixinhas que ela quiser, Eu posso dizer, né? eu vou dizer assim, peraí, por que você tá fazendo a bio hoje? Aí eu vou ter que... eu tô fazendo a bio, porque eu tô... interessante. O que você tem de especial? Porque você sabe o que é uma bio, Sim. entendeu? E aí a gente vai, passo a passo. Então, a IA, ela tem uma estrutura onde você vai vendo os tópicos necessários para aquela conversa, e aí vem o lado professora. E a gente deixou uma caixinha aqui que explica o que é. Então, se eu estou falando de fluxo de caixa, aqui do lado eu vou explicar para você um fluxo de caixa. Eu tenho vários tipos de empreendedoras, de mulheres. Então, naquele momento que ela vai conversar, ela dá uma olhadinha do lado e vai estar escrito, ó, lembra, fluxo de caixa, com uma linguagem acolhedora. Fluxo de caixa é importante, porque senão no final do mês você não consegue fechar. Sim. Então, aqui, a qualquer momento ela entra, ela vai estar aprendendo. Mas eu não entendi isso aqui do tal do fluxo de caixa. Espera que eu vou conversar com o consultor. Entendeu? Sim. Então, assim, a qualquer momento ela está aprendendo e empreendendo. Isso eu acho legal. Vou te fazer uma pergunta que me fizeram recentemente. Eu também trabalho bastante, uso como ferramenta de trabalho a inteligência artificial. E uma pessoa que não tem muito conhecimento fez essa pergunta e agora eu me recordei. Falei, vou fazer para a doutora. Tudo que você pesquisa na inteligência artificial, outras pessoas têm acesso ou ela é só para você? Porque tem muita gente que tem uma certa resistência Sim. em utilizar, porque acha que aqueles dados vão ficar armazenados e, nossa, eu vou pesquisar isso e as pessoas Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. E se as pessoas souberem o que eu tô pesquisando? Eu achei interessante a pergunta. Na verdade, assim, quando a gente usa a inteligência artificial gratuita, eu costumo falar isso para todo mundo, ela tá te comprando, na verdade. Você tá trabalhando de graça para ela. Sim. Ela tá usando você para treiná-la. Sim. Não, isso é claro, gente. Ela não, é um contrato onde você não paga e você usa um serviço. E ela diz assim, olha, eu vou usar isso para treinar. Você pode até entrar nela e dizer para ela, não. Mas, num serviço gratuito, a gente tem que ter consciência disso. Sim. Né, em qualquer IA. Depois a IA, quando você passa a fazer uma assinatura com ela, no nosso caso a gente tem a gente chama de API, que é um link entre eu e uma inteligência que eu uso. Eu faço um contrato de prestação de serviços, onde tem lá as cláusulas, né? Então agora eu sou um consumidor. E aí eles vão me colocar numa caixinha de privacidade. Então, por exemplo, a empresa, eu vou pegar duas empresas distintas e elas têm a sua IA separadamente. Elas compraram esse serviço. Então, esse serviço não pode um entrar no outro. Então, eles têm que dar essa garantia como serviço. E é isso que a gente tem também. Então, se uma mulher entra aqui, a outra não vai saber do negócio dela. Porque senão a gente está infringindo no Brasil, principalmente a LGPD. Agora, a gente tem que lembrar, quando eu estou aí no mundo navegando em soluções gratuitas, enlouquecidamente, isso está sendo treinado. Não quer dizer que eu vou lá e escrevo. Me fala aqui o que a Cris pesquisou. Não é assim, gente. Só que ela vai saber que mulheres como o Cris pesquisam esse tipo de coisa. Quando alguém for pesquisar isso, eu já sei o que eu vou responder para a Ana agora. Porque a maioria das pessoas que perguntam isso é isso, tá? Mas assim, ela foi caminhando ao longo do tempo. Se fala muito desse perigo de você colocar dados pessoais, óbvio, né? E eu falo dos perigos dos dados pessoais é por conta da própria lei de proteção de dados. Você não pode colocar. Sim. Né? As empresas, elas falam isso quando você entra numa empresa. E hoje... Mas as pessoas não conseguem, não têm acesso àquilo que você está pesquisando. Não é assim. Históricos, essa preocupação de muitas pessoas. Vai ficar registrado tudo que eu estiver pesquisando. Bom, mas vamos lá. O Google fica tudo registrado na sua vida. Sim. Tem um negócio lá do Google que é interessante. Você pode pedir para ele e ele vai mandar para você um arquivo de tudo, todos os e-mails, tudo que você fez, localização. Porque ele não manda? O meu eu tenho. No final do mês ele manda todos os lugares que eu fui. Então assim, gente, esse rastreamento é seu. O Google tem para você. Só que o Google vende esse rastreamento para os patrocinadores dele. É ou não é? É. Entenderam? Então assim, dizer que isso absolutamente não serve para engrenagem, óbvio que serve. Mas ele tem os limites éticos de comércio, porque senão ele mesmo ia quebrar. O ChatGPT automaticamente chega uma hora que ele ia perder. Então, tem os níveis de. Mas assim, numa empresa, se você tem uma grande empresa, você contratou um serviço, você está contratando um serviço especializado, que ele não vai ficar consumindo para lá e para cá, brincando com seus dados. Isso tá... E o ChatGPT, ele tem uma opção, sabia? Você vai lá e dizer, eu não quero que meus dados sejam usados para treinamento. Dá para fazer isso. Olha que legal. Bom,
eu sei que é uma plataforma nova, mas acredito que, principalmente você, né, doutora, ouvindo um pouco dessa questão do que vem acontecendo com a inteligência artificial e como ela está sendo utilizada, a gente consegue perceber esse avanço, né, principalmente no nosso setor corporativo, como tem ajudado. Como que vocês pretendem, né, continuar trabalhando e evoluindo até a plataforma para que ela se torne cada vez mais acessível, né, às mulheres que vão participar, principalmente do Mulheraço, que é algo exclusivo para o Mulheraço, né? Essa plataforma seria isso. Qualquer mulher pode participar, né? Nós já incluímos a IANA dentro da nossa comunidade porque nós temos encontros quinzenais. E nesses encontros quinzenais, nós trazemos também essa capacitação, né? Como utilizar melhor a ferramenta. Sim. Qual a melhor forma para você utilizar, né? E trazendo mesmo essa questão mesmo de capacitação. Então, já está incluso, né, no acesso da IANA os encontros quinzenais que nós realizamos dentro da comunidade Mulheraço. E a nossa intenção é simplificar as operações, rentabilizar os negócios dessas mulheres, né? Então, com certeza, com todo o avanço da tecnologia, a cada momento, né, com essa especialista maravilhosa que a gente tem aqui, que ela não dorme, fica pensando em colocar mais coisas cada vez mais dentro da IANA, com certeza nós vamos melhorar muito ainda, né? Oferecer muito mais serviços dentro da IANA, mais soluções para que isso realmente transforme a vida dessas mulheres. Se você pensar, a Adriana fala, eu realmente, né, eu durmo um pouco porque minha cabeça ferve. E quando vem a inteligência artificial, essa criança que não cresceu, ela adorou isso. Então, vou dar um exemplo para você. A gente precisa estar preparado que em pouco tempo a gente vai ter os agentes autônomos. Vai ser uma maravilha. Sim. Então, você vai viajar para São Paulo daqui 2 semanas, você vai contar para ela que você vai, com seu amigo, seu marido, seja quem for, o que você gosta, e diz assim, olha, encontra para mim, quero ficar numa região perto do Ibirapuera. Ele vai lá sozinho, procura o hotel, acha, faz um roteiro de passeio, fala assim, achei esse hotel, quer tanto, é isso, é aquilo, o roteiro tá aqui, você quer que eu compre as passagens e reserve o hotel? Eu digo, quero. Aí ele vai lá, compra a passagem, reserva o hotel, te faz o roteiro e faz tudo para você. Na área de compras, a gente vai ter isso. Já existe, na verdade, né? Então, eu vou lá no WhatsApp, converso com alguém diz, olha, que legal, você quer isso, eu tenho, tal, te vendo, compro, faço, entrego. E as pessoas acham que é uma mágica. Mas se você não estiver preparado, se você não conhecer realmente o que ela está fazendo, você vai chegar lá em São Paulo e vai descobrir que aquele hotel não era bem o hotel que você queria, entendeu? Sim. Por isso que você tem que entender como funciona. Ou, eu falo muito em negócios, a gente precisa amadurecer as pessoas que vão usar para não colocar na IA, no caso a IANA ou qualquer outra, toda a responsabilidade pelos acertos e erros que vai ter na vida dela. Entendeu? Porque tem que saber também fazer as perguntas certas e direcionar para aquilo que você quer, né? Imagina, você vai em São Paulo. Eu quero fazer uma viagem para São Paulo, lugar mais econômico da cidade. De repente, você fica perto de uma favela. Ele vai mandar. Né? Ele vai buscar o que você, do jeito que você pediu, né? É o que o Waze faz com a gente, né? Ele te joga. E aí, eu digo uma coisa que eu presto muita atenção, que é o seguinte. Eu tô preparando essas pessoas para quando chegar esse mar de coisas novas, ela não caia no engodo de alguém chegar para você e dizer que você pode montar uma empresa sem ninguém. É fácil, você põe um WhatsApp que vai vender, não sei o que. E você não precisa, aí você vai dar com os burros na água. Sim. Porque a gente tem que ter um produto que tenha qualidade, um atendimento legal. As pessoas vão querer cada vez mais um atendimento assim. Sim. Então eu não quero que essas mulheres caiam nisso, eu digo, não quero. Por exemplo, eu tenho um agente autônomo que a gente vai colocar que faz venda para ela. E se ela não tem o estoque dela organizado? E esse bichinho sair vendendo trocentos? E ela não entregar? E essa mulher, esse povo for tudo, né, processá-la. E aí? Sim. Então, a operação, a gestão, ela tem que estar muito afinada. Então, olha que legal. Eu deixo essa mulher com essa gestão toda bem redondinha, usando a IA com os dados integrados. A hora que chegar um agente desse, ela sabe usar. Então, ela sabe. Sim. E se alguém chegar para ela e contar um conto da carochinha, ela sabe que uma empresa não nasce assim. Ela sabe que ela tem. Então, isso também é um empoderamento, né, Adriana? Exatamente. Que a gente pensa em ao longo do tempo, a gente vai chegar com elas nessa nível hard aí de uso. Sim. E para quem está nos ouvindo, mas conhece pouco de inteligência artificial e tem receio de começar a usar, que conselho você daria para quem quer aprender mais, quer ter mais conhecimento para poder explorar
E depois, lógico, a gente vai falar um pouquinho da Iana, como quem tem interesse participar. Mas vamos lá, o primeiro, quem não sabe e quer conhecer um pouquinho mais. Olha, eu uso uma palavra com os alunos, quando eu vou dar capacitação. Brinca. Seja lúdico, entendeu? Seja brincalhão. Baixa lá, chama ChatGPT, ou tem Gemini, Copilot. Se você não sabe os nominhos, depois você pode escrever até no Google, quero usar uma inteligência. O Google já está assim. Entra nela, se cadastra. É importante se cadastrar, porque cada vez que você entra sem cadastro, ele perde tudo que você fez. Se cadastra e começa com uma pergunta. Faz uma pergunta. Lá não é busca, né? Quem descobriu o Brasil não é assim. É assim, eu queria saber como é que eu viajo para São Paulo de carro, e se eu tenho que parar, quantos quilômetros, ele vai te ajudar. Ou eu tenho que fazer um plano de aula. Para professores, eles amaram, tá? Nossa, do capacitação, eles vêm a me abraçar, diz assim, professora, agora eu consigo em casa ficar com os meus filhos. Então, as professoras, a primeira vez que vai usar, eu digo, conta para ela que você é professora de alfabetização. Aí ela conta. Aí ele dá parabéns. Aí conta para ela que você vai dar aula sobre vogais. E pede para ele te ajudar num plano. Aí vai. Entendeu? Sim, pega uma ação sua e pede para ele te ajudar. E aí você vê como é que ele te ajudou. E você começa a julgar. Opa, foi legal ou não? Então, eu falo para todo mundo, brinca com ela. Eu acho que é a melhor saída. Você se diverte com ela. Tem gente que manda ela contar piada, tem de tudo lá. E agora, quem gostou da Iana e gostaria de utilizar também essa plataforma, como faz para participar do Mulheraço? Pode acessar, nós temos o aplicativo, né? Nas lojas de aplicativos você encontra Mulheraço Brasil, pode baixar o aplicativo, é gratuito, você pode se cadastrar, divulgar o seu negócio gratuitamente dentro do nosso aplicativo. Sim. E lá no aplicativo mesmo você tem os banners para adquirir o acesso à comunidade e à Iana, que são esses 2 encontros quinzenais que nós realizamos e mais o acesso à Iana. São presenciais? São online. São online. A gente que é mulher do mundo inteiro, né? Dentro da comunidade a gente já tem pessoas, né, de outras cidades também. Então, os encontros são online. Então, via aplicativo. Pode no aplicativo, nas redes sociais, Mulheraço Brasil, no site Mulheraço Brasil, só procurar na internet que vai nos encontrar. Que legal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Gostaria que vocês deixassem aí as redes sociais também, né, de vocês, para os nossos ouvintes seguirem. E pode começar para você, doutora. Bom, eu vou passar o meu, que é @AnaMauriceia. Vão lá e vão brincar, Caia, vem contar pra mim, adoro isso. Eu dou muita palestra e as pessoas vão me contar como usou. Eu fico super curiosa, né? Então, o meu é @AnaMauriceia, vocês me encontram lá no Instagram. Aí a Adriana vai passar o nosso, né, do Hub. O meu é @AdrianaPontin. E o Mulheraço... Pontinho com N no final, né? N de navio, exato. N no final. E Mulheraço Brasil, Mulheraco, né? @Mulheraco Brasil. Ah, que legal. Meninas, obrigado pela presença, por explicar um pouquinho mais sobre inteligência artificial. E quero participar. Achei incrível a plataforma e com certeza as mulheres também que nos ouviram hoje ficaram super curiosas em conhecer um pouquinho mais também dessa plataforma maravilhosa que é a Iana. E fica o convite aí pra gente falar também sobre empreendedorismo feminino, que é um assunto também que a gente fala muito aqui, e mais pra frente também a gente contar aí os cases de sucesso. Isso, né, legal, que exato. Agora oficialmente, né, foi feito o lançamento. Sim. E agora com certeza as pessoas vão colher os frutos aí. Exatamente, nós agradecemos muito, Cris, muito obrigada por essa oportunidade, né, e principalmente para esclarecer mesmo, levar esse conhecimento para que outras pessoas, né, desmistifiquem esse medo, né, e comecem a utilizar a inteligência artificial e também deixar esse convite, né, participem conosco do Mulheraço. Legal. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Foi um prazer ter você aqui e fica comigo no próximo sábado, às 13 horas. Temos muito mais Mulheres na Paiquerê 91,7. E agora você fica na sequência com um rádio show com o Cristiano Pereira. Te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais.
Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.